Para quem está na reta final de preparação para a OAB, tem um tema que é simplesmente crucial: a teoria da actionata. Então, vamos juntos desvendar de uma vez por todas quando exatamente o relógio da prescrição começa a correr. Vamos direto ao ponto, com a pergunta que todo mundo faz. Afinal, quando é que o cronômetro para a perda de um direito começa a contar? Essa é a questão de R$1 milhão. E para deixar tudo bem claro, a gente organizou nosso bate-papo assim. Primeiro, a regra do jogo. Depois, o grande debate, objetivo versus subjetivo. Aí a gente vê como o STJ resolveu a briga, analisa um caso prático e, no final, um resumão para a prova. Fechado? Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender qual é a regra do jogo, ou seja, o ponto de partida que o nosso Código Civil estabeleceu como padrão. O nome do conceito é actionata. A lógica é bem simples, na verdade. O cronômetro da prescrição só pode começar a rodar quando uma ação nasce. E quando ela nasce, no momento exato em que um direito é violado. Antes disso, não tem nem o que prescrever, certo? E a lei deixa isso preto no branco. O artigo 189 do Código Civil é categórico. Violou o direito, nasceu a pretensão. É esse o gatilho. É a partir daí que o tempo começa a contar. Bom, se a regra parece tão clara, por que isso vira um debate tão grande? É porque aqui nasce um conflito, uma verdadeira disputa entre duas visões, a objetiva e a subjetiva. De um lado, a gente tem o critério objetivo, que é o pé da letra da lei. Violou, o prazo começou. Ponto final. Não importa se o titular sabia ou não. Do outro lado, vem o critério subjetivo que diz: peraí, não é bem assim. Defende que o prazo só pode começar quando a pessoa de fato fica sabendo que seu direito foi lesado. O grande mestre Pontes de Miranda, por exemplo, era um defensor ferrenho da visão objetiva. Para ele, o conhecimento da pessoa não entra na equação. O que importa é a segurança jurídica, a estabilidade das relações. Já a Câmara Leal vinha na linha oposta, defendendo o lado subjetivo com um argumento bem forte. Poxa, como é que se pode falar em punir alguém por inércia se essa pessoa nem tinha como saber que seu direito tinha sido violado? Não faz sentido, né? Certo. Diante desse impasse de gigantes, como é que o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, entra em campo para apitar essa partida? Vamos ver o que a jurisprudência decidiu. E a decisão do STJ foi muito, mas muito clara. É preciso memorizar isso. A regra geral é o critério objetivo. Sem discussão. O critério subjetivo entra em campo como exceção e só em situações muito pontuais. E que situações são essas? Bom, não é de qualquer jeito. A exceção só se aplica quando a própria lei prevê ou em cenários realmente fora da curva, cenários em que era literalmente impossível para o titular do direito saber da lesão. E por que essa preferência toda pela regra objetiva? O foco é um só: segurança jurídica. Pensa bem, se a prescrição dependesse sempre do quando a pessoa ficou sabendo, algumas ações poderiam se arrastar para sempre. Viraria uma bagunça, uma baita instabilidade jurídica. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso funciona na vida real. Vamos pegar um caso clássico que tem cara de questão de prova: a responsabilidade de administradores de empresas. Imagina o cenário: uma ação de responsabilidade civil contra um administrador. O Código Civil, lá no artigo 206, já estabelece um prazo de prescrição bem definido para isso: 3 anos. E a lei até tenta ser objetiva aqui. Ela diz que o prazo começa a contar a partir da apresentação do balanço financeiro para os sócios ou daquela Assembleia Geral que deveria discutir as contas. Ah, mas aí vem um pulo do gato. E se o administrador, agindo de má fé, simplesmente some com os balanços? Se ele nunca convoca a tal da reunião? Como é que os sócios vão descobrir alguma irregularidade se foram mantidos completamente no escuro? É exatamente aqui que o STJ usa a carta da exceção. O tribunal entende o seguinte: a omissão do administrador tornou impossível que os sócios soubessem do problema. Nesse caso, a justiça prevalece. O prazo não corre. Ele só começa a contar a partir do dia em que os sócios finalmente descobrem o que aconteceu. Certo? Agora, para fechar com chave de ouro e garantir aquele ponto na prova, vamos fazer um resumão com tudo que é essencial saber sobre o tema. Vamos lá, anota aí. 1. A regra é o critério objetivo do artigo 189, ou seja, o prazo começa na violação do direito. 2. A exceção é o critério subjetivo, que considera o conhecimento da lesão. 3. Essa exceção só vale em casos muito específicos, onde era impossível saber do dano. E 4. O objetivo de tudo isso é buscar um equilíbrio entre a segurança jurídica e a justiça no caso concreto. Pronto.
Com essa estrutura em mente, a teoria da Actio Nata fica sem mistério nenhum para a prova da OAB. Se essa análise ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de ativar as notificações. Assim, fica por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara para garantir o sucesso na prova. Até a próxima!